Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações com alto potencial de valorização, pessoal. Essas ações que eu vou citar para vocês estão tão baratas que, pelas perspectivas do mercado, tá? Elas podem disparar acima de 200%. Isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Imagina ter uma valorização, ganho de capital de 200% e detalhe, são boas pagadoras de dividendos. Além de você receber dividendos expressivos, você pode receber um potencial de valorização forte. Inclusive uma delas aqui, por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque uma dessas ações que eu vou falar para vocês, além de terem um potencial de valorização forte, ela pode proporcionar 60% de yield em pouco tempo. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 3.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu posso perceber que vocês estão gostando do conteúdo e trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá? Então, reforçando, já se inscrevam, compartilhem, macetem o dedão no like e comentem aí se vocês possuem alguma dessas ações aqui citadas, tá bom? Pessoal, sem mais delongas então, vamos falar aqui sobre o tema. De fato, com a Bolsa Brasileira despencando mais de 6,2% na ótica anual, estrangeiro saindo forte aqui do Brasil, né? Risco fiscal se acentuando na economia brasileira, só nos resta pensar, caramba, nesse cenário nebuloso todo deve existir oportunidades, né? Até porque com os ativos de risco caindo forte, deve existir ali empresas que podem proporcionar um baita retorno no médio a longo prazo. E vocês acertaram, né? Claro que no ano de 2024, mesmo com esse cenário de queda generalizada no mercado de ações, tivemos uma empresa em particular que saiu extremamente vencedora. E essa foi quem? As ações da Ambipar, pessoal. A Ambipar acumulou uma alta de 749% na ótica anual. E no período ela chegou a se valorizar ainda mais. Para quem ali viu ali a Ambipar chegar a 273, conseguiu uma valorização acima de 1000%. Significa que, vamos supor que naquela época, fazendo uma brincadeira, até porque ninguém tem bola de cristal, se eu tivesse o mesmo patrimônio que eu tenho hoje naquela época, do ano de 2023, e se eu tivesse aplicado em ações da Ambipar e acumulado uma alta ali de chegou a 2000%, que as ações foram a R$200, basicamente eu teria multiplicado o meu capital em até 2,4 milhões. Mas, pessoal, né? Eu sei que é sonhar alto, é pensar, caramba, nossa, essa ação subiu, pelo amor de Deus, perdi a oportunidade. Na verdade, você não perdeu nada, porque essa alta, ela era totalmente improvável. O que acontece, pessoal, com a Ambipar, que acabou sendo um caso bem atípico, foi um fluxo especulativo. Por quê? Porque aqui a ação já estava sendo operada, vendida há muito tempo, e os especuladores usam empresas ali como a Ambipar, que acaba sendo bem especulativa, empresa que gera prejuízo porque ela está com PL negativo, não paga nada de provento, está com uma dívida elevada, é uma empresa que, se a gente olhar ali o valor de mercado na época, né, ela era na época uma microcap cotada abaixo de 1 bilhão de valor de mercado. Ou seja, pessoal, esses tipos de empresa ficam no radar dos especuladores e todo mundo estava vendido a descoberto na ação. O que fizeram os especuladores para realizar lucro? Vendeu aqui no fundo, né? No mês de junho de 2024. Desde então, a ação acumulou uma alta de mais de 1000%, tá? Consequentemente, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Quando temos uma venda descoberta forte, o que acontece? Os especuladores ficam ali torcendo para que o preço da ação caia. Não é à toa que o valor patrimonial na época sempre foi de 10,67. A ação chegou a 8, né?
a 8,40. Então os especuladores já estavam no lucro, porque o foco dos especuladores é tentar recomprar as ações, ou seja, como que funciona o mercado em venda a descoberto. O mercado tradicional é você comprar e vender na alta para lucrar. Enquanto que vender a descoberto, você, por exemplo, você pega as ações ali, sei lá, do Bradesco a R$15. Você sabia, né, por algum cenário, que o Bradesco iria cair para R$10. Você vende uma ação a descoberto de Bradesco e você recompra as ações quando elas estiverem a 10. Então você obteve o lucro da venda a descoberto. Você andou em posição contrária no mercado. Consequentemente, os especuladores viram que a ação chegou a 8,40, abaixo do valor patrimonial de 10,57, que é o alvo dos especuladores, e na época, lá para junho de 2024, tá, a empresa reportou o balanço do segundo trimestre de 2024. Consequentemente, como que veio o balanço de Ambipar na época? Se nós pegarmos aqui, né, em valores trimestrais, perceba que no primeiro tri, né, no segundo tri de 2024, a gente teve uma melhora, eu não diria melhora, mas um cenário menos pior para o seu lucro. Perceba que a empresa teve um alívio no seu lucro, tá? Principalmente no terceiro tri, onde a empresa teve um lucro líquido até que positivo, depois de tempos e tempos de prejuízo. O EBIT, na época, acabou dando uma melhorada. A dívida acabou se mantendo. E aí o que os especuladores enxergaram? Caramba, a gente está vendido na ação, mas ela já começou a demonstrar melhora de resultados. A gente precisa recomprar, porque se o mercado identifica que a ação está despencando e a empresa acaba melhorando um pouco, nem precisa ser uma melhora tão alta, tá? Basta uma empresa que está reportando uma piorização, que era o caso da Ambipar, começou a piorar forte, né? Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Aí, de repente, um trimestre, a empresa acabou virando a mão e lucrando e acabando tendo um prejuízo menor. O mercado acaba se animando e pensa, caramba, a empresa já está melhorando. Se ela está tendo prejuízo menor e já está indo para lucro, as ações têm que subir, porque já não compensa a ação ficar tão barata. O mercado pensa dessa forma, pessoal. Com o mercado não tem conversa, ele precifica. E basicamente foi o que aconteceu com a Ambipar, tá? O mercado enxergou que a empresa não estava tão ruim, sendo que ela estava, mas na visão do mercado não, e aí de repente a ação disparou. Juntou dois fatores. O mercado enxergou que a empresa já não estava tão ruim. Por quê? Porque já teve uma melhora substancial no seu lucro, pelo menos de reduzir os prejuízos. E aí os especuladores recompraram as ações aqui na faixa de R$8, então gerou uma pressão compradora forte, tanto por parte do mercado e também tanto por parte dos especuladores ali, grandes fundos de investimento que operam nesse tipo de empresa especulativa e arriscada. Eles acabaram lucrando, claro que muitos fundos não esperaram toda essa alta. Muitos venderam ali a 42, a 30, né? Duvido muito que vários fundos ali multiplicarem 2.000% o capital. Se fosse assim, teríamos vários fundos ultrabilionários aí, né? Mas podemos presenciar altas bem expressivas. Geralmente essas bolhas acabam acontecendo no mercado. Teve um caso semelhante aí com a Desktop. Um caso bem semelhante, tá? Nos Estados Unidos, em que as ações da Desktop estavam uma baixa forte, os especuladores estavam buscando abaixo do valor patrimonial da ação, recompraram a ação no fundo e fizeram a ação disparar, principalmente porque veio com um resultado menos pior. Então, se vocês entenderam mais ou menos como funciona o mercado, ele acaba sendo muito confuso. Então, você não tem como prever. Não se culpe, tá? Que você não pegou essa alta. Foque em empresas com fundamentos. E aí imagina para o pessoal que pegou essa pernada de alta e começou a comprar aqui achando que a empresa ia subir mais. Nossa, tá 260, agora vai para 500. Acabou amargando o prejuízo de mais de 90%. Até porque na ótica ali de 30 dias, a ação desabou mais de 90%. Então perceba, pessoal, cuidado tá com isso. Comprar depois de uma alta forte, você pode estar cavando a própria cova, porque o bonde já passou, tá? Então, nunca compre uma ação lá no topo, principalmente depois dessas altas especulativas e totalmente sem fundamentos, tá? E agora, depois dessa exceção que tivemos na Bolsa de Valores brasileira, eu acho que tem ali 3 ações na Bolsa que estão muito baratas. A primeira ação são as ações ali do Banco Bradesco, tá? O Bradesco, ele já vinha sofrendo uma crise de crédito no ano de 2022 a 2023, tá? Agora o mercado projeta uma recuperação no lucro do Bradesco e hoje o banco poderia estar avaliado 119 bi de valor de mercado, dividido ali pelo lucro de 20 bilhões, ele poderia estar avaliado a 5,95 vezes lucro. O banco, na sua média, era cotado a 11 vezes lucro, tá? Consequentemente, se o Bradesco voltasse a ser cotado a 11 vezes lucro, isso nos daria um valor de mercado de 220 bilhões de reais, que dividido pela quantidade de ações ali da empresa, nos dá uma cotação de 20 reais.
que subtraído pela cotação atual de Bradesco, que fica ali ao todo, né, em 10,77, subtraído ali por 10,77, menos 1 multiplicado por 100, potencial de alta de 91,98%, tá? E aliado a um bom pagamento de proventos, porque 1 dividido por 5,9 vezes lucro, né, com o banco pagando ali 60% de payout, podemos esperar um provento de 10,1% para as ações do Bradesco, fora que já ele continua abaixo do valor patrimonial. 15,70 dividido, né? Vamos fazer aqui de novo. 15,70 dividido por 10,43, o banco teria um potencial de alta para atingir o valor patrimonial de 50,52%. E aí, pessoal, usando aqui a lógica do preço justo do Benjamin Graham, 22,5 vezes um LPA, que chega ali a 1,87, tá? Quando a gente pega o lucro e divide pela quantidade de ações, multiplicado por um VPA de 15,70, hoje o Bradesco, em um mercado de alta, teria potencial, não estou afirmando, mas teria potencial de, se ele engatasse um ciclo, de alta de 138%, tá? E para quem presenciou Bolsa Cara lá no ano de 2021, viu um Bradesco sendo cotado a 25 vezes lucro. Então, por isso que eu acho que sim, é uma ação com potencial de mais de 200%. Claro que o risco acaba sendo um pouco maior, porque é um banco ali mais atrelado, né, para varejo, pessoa física, que acaba tendo um risco de inadimplência mais elevado. Portanto, uma empresa ali em recuperação que pode acabar proporcionando uma rentabilidade até que interessante no médio a longo prazo. Segunda ação aqui da lista, Banco do Brasil, pessoal, também do setor bancário, portanto o Banco do Brasil já tem um risco menor, porque ele já está reportando um ROI mais elevado, o banco já está reportando um crescimento de lucros mais alto, já tem reportado uma margem líquida bastante interessante e já se encontra abaixo do valor patrimonial. Só para Banco do Brasil chegar no valor patrimonial dele, o banco precisaria se valorizar frente à cotação atual, mais ou menos ali 24,6%. Detalhe, pessoal, todas essas empresas que eu estou passando para vocês são de qualidade, empresas boas, não é o caso de Ambipar que acaba sendo duvidosa. Então você pode ter um potencial de alta bom, aliado a um bom fundamento e ainda bons dividendos. O Banco do Brasil hoje está cotado a 3,8 vezes lucro. 1 dividido por 3,8 multiplicado pelo um payout de 42%, podemos ter 11% de yield para o ano de 2025. E para uma empresa que está abaixo do valor patrimonial e colocando a precificação justa de Benjamin Graham, 6,45, multiplicado pelo um VPA de 31,53, o Banco do Brasil tem um preço justo de R$ 67,00, que subtraído pela cotação atual de 25,35, o banco teria um potencial de valorização de 166% e, somado mais ali os dividendos pagos no período, pode ser que a rentabilidade chegue próxima a 200%, até porque em mercados de alta, o Banco do Brasil já chegou a ser cotado a um múltiplo que chega ali a mais ou menos 10 vezes lucro e 1,5 vezes o valor de patrimônio. Então, pessoal, ver uma alta ali de 200% seria totalmente natural se a bolsa engatasse um ciclo de alta. Ainda por cima, pagando bons proventos, acho uma boa opção. E até melhor que Bradesco, tá? Porque já é uma empresa que reporta resultados satisfatórios e tem uma carteira de crédito mais verticalizada, ali com terço em agro, pessoa jurídica, crédito para a pessoa física consignado, que acaba por ter um risco de inadimplência muito inferior ao crédito normal ali para o varejo. Então, acho o Banco do Brasil a opção mais resiliente hoje. Lembrando que nada é recomendação. E, né, para você que ficou comigo aí até o final deste vídeo, eu quero te parabenizar, porque temos a Petrobras, pessoal. A Petrobras, eu diria que é uma baita oportunidade hoje. Lembrando que nada é recomendação, mais uma vez, tá? A Petrobras é justamente a empresa que eu falei para vocês que tem um potencial de pagar 60% de yield, porque ela tem um EBITDA incremental de 300 bilhões para até 2029. Se a gente subtrair isso aqui pelo valor de mercado da empresa, dividido por 514 bilhões, a empresa pode proporcionar um yield próximo a 60% em 4 anos, o que daria um yield composto de 14,5% ao ano apenas em proventos, fora o operacional que ela já paga, que chega ali em mais ou menos, né, não 20% que está muito alto, mas de forma operacional chega ali em 9%. Então você pode receber um yield de ali mais ou menos, né, 20% ao ano com Petrobras. Imagina, né, 14% mais o que ela paga de 9%, 23% ao ano de provento só com Petrobras. Claro que isso é expectativa, é uma empresa cíclica, se o preço do minério despencar, ela pode acabar cortando ali o dividendo para suportar um cenário
de queda ali do petróleo, né? Então falei minério, peço desculpas aí pra vocês, pessoal, eu tô confundindo com a Vale. Desculpas aqui, viu? Errei no meu argumento. Se o preço do petróleo cair, porque o petróleo é basicamente 90% da receita da Petrobras, se o preço do petróleo cru, tá? O barril de petróleo despencar, aí esse cenário poderia não acontecer, tá? Consequentemente, fiquem de olho, porque empresas cíclicas acabam sempre dando uma surpresa. De qualquer forma, hoje a Petrobras estaria barata, olhando a sua relação de EV sobre EBITDA, que está ali em torno de 3,28 vezes, a média da empresa fica ali em 6,75. Basta vocês pegarem o valor de firma da empresa, que é de quanto hoje, tá? O valor de firma da Petrobras chega ali em 758 bilhões, tá? 758, né, dividido ali, né, pelo EBITDA operacional, que fica ali de 224, temos um EV sobre EBITDA de 3,3. Se hoje a Petrobras fosse cotada pelo um EV EBITDA de 6, que acaba sendo a sua média histórica, teríamos um valor de firma de 1,3 trilhão, menos a dívida líquida de 2,44 bilhões, 1,1 trilhão de valor de mercado, que dividido pelo valor dividido ali, né, pela quantidade de ações, temos então R$ 84,00, né, de preço justo. Dividido pela cotação de 33, Petrobras teria um potencial de valorização de 135% para os próximos anos, fora, tá? Fora que a empresa pode pagar 60% de yield, o que daria uma rentabilidade de quase 200% de forma acumulada. Então, pessoal, olhando tanto pela lógica do EV sobre EBITDA, que acaba funcionando muito melhor para empresas de alto capital intensivo, principalmente atreladas a commodities, tá? Para uma empresa que reporta ali uma rentabilidade satisfatória em nível de ROI, está com uma dívida líquida muito controlada. Empresas cíclicas, pessoal, que dependem de cenários externos, a gente quer que tenha uma dívida controlada. Quanto mais controlada for a dívida de uma empresa cíclica, mais ela pode ter ali um diferencial competitivo e suportar ciclos de baixa no seu produto. Porque imagina, se o preço do petróleo cai na Petrobras, além dela ter um baixo custo de extração desse petróleo, que acaba beneficiando muito ela com os seus concorrentes, ela possui uma dívida líquida sob controle. Só o caixa da Petrobras pode passar anos e anos em um mercado de baixa. Claro que ela não vai pagar altíssimos dividendos, mas pelo menos não vai gerar prejuízo em um mercado de baixa. Então eu diria que hoje a Petrobras está muito mais preparada do que cenários antigos, tanto em termos de ROI, dívida líquida, caixa e também, né, consequentemente está mais imune às quedas do petróleo e pode proporcionar um potencial de alta mais o pagamento de proventos. Consequentemente, olhando aqui para a lógica do preço justo do Benjamin Graham, por mais que não funcione muito bem para empresas de commodity, até porque elas são caixa líquido, não se baseia pelo lucro, né? E o Benjamin Graham olha para o lucro das empresas, mesmo assim vamos fazer 22,5 vezes um LPA, que está ali em torno de 6,49, né? Multiplicado ali pelo um VPA de 30 e 18, temos hoje a Petrobras, né, com um preço justo de R$ 66,00. Que dividido por 36, a Petrobras poderia se valorizar 84,4% para chegar à sua precificação justa. Então perceba que até mesmo pelo preço justo a empresa está barata. Preço teto também, tá, pessoal? Porque se nós considerarmos o EBITDA da empresa, que fica ali de 224, a empresa paga 45% desse EBITDA na forma de proventos, 100 bilhões. Subtraído pela quantidade de ações, temos ali um lucro por ação de 7,75, dividido pela cotação atual, que fica ali em torno, né, se observarmos de 36,81, a Petrobras tem pago 21% de um yield muito alto. Por quê? Porque ela tem pago 45% do fluxo de caixa. E como o fluxo de caixa está alto, eu acho que sim é uma empresa que pode proporcionar um yield muito atrativo para o médio e longo prazo e ainda pode proporcionar potencial de valorização. Portanto, qual é o único risco que eu vejo em Petrobras hoje? Se o ciclo piorar, se o preço do petróleo despencar muito, uns 50%, 60%, que eu acho improvável no curto prazo, claro, tudo pode acontecer, não estou afirmando, eu acho que aí, neste caso, não seria uma baita barganha, porque a empresa poderia se desvalorizar forte com a queda do preço do petróleo e não pagar bons proventos. Então, fique ciente dos riscos. Empresa cíclica, dá para ganhar bastante dinheiro? Dá. Não é à toa que quem comprou Petrobras aí nos últimos 10 anos gerou 1.101% de retorno. Mas tem os seus riscos, tá? Se você tiver um ciclo de baixa, você terá de ter estômago para continuar com a empresa. Até porque empresas cíclicas no Brasil e commodities deram muito certo no longo prazo, mas a curto prazo acaba sendo ali, basicamente, né, um turbilhão na sua carteira. É sobe e desce, e não é só sobe e desce de preço de ação não, tá?
vai ter épocas em que ciclos de baixa você não vai receber proventos. E aí são ciclos de bonança que você recebe muitos proventos e são ciclos de baixa que você vê a ação desabando, o patrimônio derretendo e proventos não são recebidos. Então você tem que ter nervos de aço para suportar esses momentos e comprar contra o consenso do mercado e poder vislumbrar um cenário de alta. Então por isso que cuidado com Petrobras, cautela, não vai me colocar ali, né, 70% da carteira em Petrobras, faça ali um gerenciamento de risco, 15 a 10%, que se a empresa continua caindo no curto prazo e acaba entrando num ciclo de baixa, você tem ali outros recursos da sua carteira de ações boas pagadoras mais previsíveis para poder, né, recomprar em cenários de baixa e fazer preço médio, aumentar a posição. E num cenário de alta você pode contemplar uma alta tanto do capital investido como dos dividendos para você aproveitar outras oportunidades. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!